Eu tenho uma palavra que está no meu coração e essa palavra tem um pouco a ver, na verdade está no mesmo espírito da palavra que eu ministrei no culto de passagem de ano, no culto da virada. O culto da virada eu usei o tema de repente, esse ano seria um ano de repentes. E hoje eu vou falar também, inspirado nesse tema, a palavra fala que nós devemos guardar as profecias das quais nós fomos objeto e nos firmar, nos fortalecer, nós combatermos o bom combate firmados nas profecias. Então, existe, queridos, uma inspiração profética para essa igreja, existe uma inspiração profética para as nossas vidas, e quando você se firma naquilo que você recebeu da parte do Senhor, as coisas vão acontecer e você vai poder pegar. Então, eu coloquei aqui o tema, de repente, acontece o esperado e o inesperado. Coisas que você está esperando e coisas que você talvez nem esteja esperando, vão acontecer de repente. Diga, de repente. Mas existem algumas coisas, queridos, que fazem a diferença para que esse de repente aconteça na sua vida, amém? E eu quero dar alguns exemplos aqui, eu quero iniciar com um texto de Gênesis, no capítulo 24. Você pode abrir comigo Gênesis, capítulo 24. Enquanto você abre, eu quero orar. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa me usar nessa tarde e também nessa noite para trazer uma mensagem da tua parte, Pai, para nos despertar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que cada pessoa que chegou aqui, Pai, venha sair deste culto hoje, Senhor, transbordando, venha sair daqui acrescentados, fortalecidos. Em nome de Jesus, amém. Quantos abriram Gênesis capítulo 24? Então, eu vou contextualizar um pouco, porque eu não vou ler tudo, embora a gente vá ler bastante aqui também. Mas aqui nós vemos um contexto onde um dos homens mais ricos da terra, conhecido hoje como o pai da fé, Abraão, ele fala com o seu servo de confiança, Eliezer, o Damasceno Eliezer, e ele chama Eliezer, e ele já está perto já de partir para o Senhor, mas ele traz uma missão para Eliezer, e ele diz, Eliezer, eu quero que você vá na minha parentela e vá encontrar uma esposa para o meu filho Isaac. Então Eliezer agora tem uma mensagem e uma missão, de fato, de ir encontrar uma esposa para Isaac. Essa é uma missão muito importante, esse é um servo de confiança. Essa jovem provavelmente vai ser a pessoa que vai mandar no próprio Eliezer daqui para frente, mas mais do que isso, vai cuidar do filho dele, aquele rapaz que talvez ele viu crescer. Então, é uma missão muito importante e ele ora. Eliezer ora. O servo de confiança dele era uma pessoa que ora, é uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Eu te pergunto, quem é a pessoa de confiança sua? Quem é o seu confidente de confiança? Quem é o seu servo de confiança? Quem é aquela pessoa em quem você pode contar? É uma pessoa que ora? É uma pessoa que tem comunhão com Deus? Aleluia. Eliezer, versículo 12 diz, olha só a resposta de Eliezer já quando ele está para ir. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, ele faz uma oração e ele coloca ali algumas condições, ele pede um sinal a Deus. É bom mencionarmos que aqui nós estamos lendo um texto ainda do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nesse contexto, o Espírito Santo não habitava nos homens, o Espírito Santo vinha apenas sobre 3 classes de pessoas, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Alguém pode dizer, mas também os juízes, mas nós podemos colocar os juízes na classe de reis ou chamar tudo de governos. Então o Espírito Santo ele não estava dentro de todas as pessoas, ele vinha apenas sobre.
Hoje, na nova aliança, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Em Romanos capítulo 8, você pode entender sobre isso. Hoje, eu e você, no momento que decidimos servir ao Senhor, a palavra fala em Gálatas 4:6 que Deus envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de você, e quando você precisa de um conselho da parte de Deus, você não pede a Deus um sinal exterior, você pede a Deus uma convicção interior. Diga, quando eu preciso de um sinal de Deus, ou melhor, vamos melhorar isso. Diga, quando eu preciso de uma resposta ou de uma direção de Deus, eu não busco um sinal fora, eu busco uma convicção dentro. Então Deus, ele coloca uma convicção dentro de você. Mas Eliezer aqui não tinha um Espírito Santo dentro dele, então ele pediu um sinal exterior. E o sinal era que a moça que viesse até ele desse água para ele. Então um estranho está ali, ele pede água, mas ele acrescenta mais, não só água, talvez qualquer um vai dar água, mas que essa pessoa também alimente, também mate a sede dos meus camelos. Querido, você matar a sede de um camelo não é algo muito fácil, porque camelo bebe muita água. Agora, aquele povo, quando eles não viajavam só com o camelo deles. Não é como um cavalo, que a pessoa sai só. Não, eles viajavam com muitos camelos. Então, era uma comitiva ali de camelos. Os camelos eram usados também como instrumentos para carregar. Eram veículos de cargas. Então, quando você vai fazer uma viagem longa, você precisa levar malas, você precisa levar provisões. E os camelos eram quem carregavam todas essas coisas. Aqui, nós vivemos no semiárido. Mossoró é quente, queridos? Mas aqui é chamado de semiárido, é quase árido. Por exemplo, eu leciono na Universidade Federal do Semiárido. Semiárido. Mas lá, eles estão vivendo num lugar árido de verdade. Lá é o árido. Aqui é o semiárido. Agora, num pico do meu dia ali, você sabe que dá muita sede, né? Se você estiver fazendo alguma atividade no sol quente, mais sede ainda. Agora, imagine esses camelos que estavam carregando os homens das costas, carregando a bagagem. Camelo já tem sede, num lugar árido, mais quente do que Mossoró. Então, eles deveriam estar com muita sede. Agora vamos ver o que é que acontece aqui no versículo 15. Diz, considerava ele ainda quando saiu Rebeca. Quem saiu ao encontro? Rebeca. Quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência. Se tem uma mulher perto de você, olha para ela e diga, era como você. Muito formosa de aparência. Minha esposa, de fato, está ali, ó, muito formosa. Muito formosa de aparência. Virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Olha só, queridos, versículo 18, guarda aí. Então, Rebeca desceu, você vê um pouquinho lá, ela é da parentela de Abraão, e o costume era que eles casassem com alguém da sua parentela. E quando ela desce, ela sai com o seu cântaro, pega a água, encontra agora Eliezer, ele se inclina, pede água, prontamente ela se baixa e diz, bebe. Ela dá água para aquele homem. Mas no versículo 19 diz, acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Olha o que está escrito no versículo 19. Depois que o homem bebeu água, ele disse, olha, agora eu vou tirar água para os teus camelos, até que todos bebam. É interessante, ela estava com um cântaro e ela poderia ter matado a sede de Eliezer e ter dito, eu posso emprestar o cântaro para você tirar água para os seus camelos, ou eu posso emprestar a fonte. Mas ela não faz isso, ela diz, eu também, guarda aqui, que eu vou tirar água para os teus camelos,
até que todos bebam. Cada camelo, pastor Emerson, aqui nossa enciclopédia, diz que bebe 140 litros. Um galão de água daqueles que você tem em casa são 20 litros. Para 140 são quantos galões? 7 galões para cada camelo. Agora são todos os camelos. Haja água. Queridos, tem gente que tem preguiça de trocar o garrafão da casa. Na sombra. Tem alguém aqui? Quando seca o garrafão na sua casa, fica botando a bola um pro outro. Vai tu, vai tu. Aqui na igreja e na minha casa tem uma regra que diz que onde tem homem, mulher não pega em peso. Na sua casa, onde tem homem, mulher pega em peso? Se pega, mude isso, queridos. Só se você não estiver presente. Versículo 21 diz: o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Olha só, recompensa imediata. Aleluia! Mas Rebeca não sabia que ia receber nenhuma recompensa. Rebeca só tinha uma oportunidade diante dela. Agora, a palavra fala, queridos, que aquele que está debaixo da bênção do Senhor, ele vê a oportunidade, ele consegue ver, ele consegue enxergar, perceber as oportunidades. Mas o homem que a bênção de Deus não está operando sobre a sua vida, a palavra fala que ele não consegue perceber nem quando vem o bem. O bem está vindo, a oportunidade está vindo, passa e ele nem se deu conta que a oportunidade passou. Aqui era o momento onde as jovens vinham para tirar água. Veio Rebeca. E cadê as outras jovens? Esse homem tinha pelo menos um pendente de ouro e 2 pulseiras. Um pendente de ouro de meio ciclo, um ciclo de ouro era em torno de 12 gramas. Então meio já seria ali 6 gramas de ouro. É um bom número de ouro. Já dá para fazer uma aliança. Ela era solteira. Ela recebe ainda 2 pulseiras, pelo menos, ou cada uma, ou a soma, 10. Cada uma. Então, se tivesse mais 2, poderia cada uma sair com uma pulseira de ouro e um pendente. Mas Rebeca, ela estava disponível, disposta para servir. Disposição para servir. Disposição para satisfazer uma necessidade que lhe foi pedida, mas ainda ir além. Porque o homem pediu para ela água para beber, ela prontamente dá água e ela mesma se antecipa e diz: eu também vou buscar água para os seus camelos. E ela sai, pega um cântaro de água, volta, vai, volta, vai, volta. Quando ela pensa que não, de repente, achou que terminou a missão, de repente, tem uma recompensa para você, um pendente de ouro. Eu acho que ela já se alegra. Qual mulher aqui não gostaria de receber um pendente de ouro? E não só uma pulseira, mas 2 pulseiras de ouro. Agora, às vezes a gente fica dizendo, né, a mulher tem uma pulseira de ouro, e a gente pensa, ela já tem uma, não precisa de mais outra. Mas o estranho deu 2. Diga aí para sua esposa, diga aí. Eu sei que você já tem sapatos, mas pode ser que ainda chegue mais um. E um detalhe, o ouro, você sabe que o ouro não estraga? Quantos sabem aqui que o ouro não estraga?
Então uma pulseira de ouro não estraga, não é verdade? Ou seja, para que uma segunda se a primeira não vai estragar? Às vezes a gente pensa, mas os seus sapatos estão bons. Mas você não precisa presentear com um novo porque o primeiro estragou. Tem alguém recebe? Eu pensei que as mulheres pelo menos iam receber. Eu pensei que o silêncio ia ficar só dos homens. Na verdade, eu nem pensei nisso, queridos. Eu não ia trazer isso para a mensagem, até porque eu estou pregando diante da minha esposa. Aleluia! Só, queridos, que o que eu quero dizer aqui para vocês é que ela teve essas recompensas, mas o melhor ainda está por vir. Isso aqui não era o melhor, não. Isso aqui foi algo que chegou imediatamente, mas ainda não era o melhor. Enquanto eu estava ministrando aqui, eu lembrei de ontem. Ontem eu levei a Aurélia para a gente almoçar na praia. Eita glória. Almoçar não, foi já quase 5 horas da tarde, né? Já tínhamos almoçado para tomar um banho e cheguei lá já perto do final do expediente. Tinha quatro pessoas na barraca da praia, 4 pessoas que servem lá, estavam todos no canto. E quando a gente chegou, é interessante que teve uma jovem, olhou para o jovem e disse, vai tu. E os outros como quase empurrou ele, vai tu. E aquele jovem veio nos servir. Mas se aqueles 4 jovens soubessem que quem estava ali era uma pessoa que costuma dar ofertas. E aí? Você acha que não era todos dizendo, eu vou eu, ei, peraí que quem vai servir sou eu. Está comigo? Então, ficaram todos lá e ele lá servindo. E eu ficava observando aquele jovem servindo, o nome dele Vinícius, estava lá servindo. Nós fomos tomar banho na praia, a praia estava longe, chegou um peixe que a gente pediu, e ele foi lá na praia avisar, o peixe de vocês chegou. E nós voltamos, tudo bem. Quando terminou, eu dei uma oferta para ele, para a pessoa que veio servir, e os outros ficaram olhando. Ficaram olhando. E de repente, aquela jovem que disse, vai tu, quase empurrando, ela veio com a maquineta para pagar a conta, disse, não, eu vou pagar em dinheiro. E sobrou um troco bom, que daria uma boa oferta, que em outro tempo eu não iria ficar com esse troco, eu iria entregar essa oferta para a pessoa que estivesse servindo, mas naquela ocasião específica eu não entreguei. Eu disse, pode trazer cada centavo que é meu troco. Não falei isso, né? Eu só fiquei esperando, né? Mas meu coração eu não vou deixar nenhum centavo para essa jovem, porque ela está com má vontade para servir. Está comigo, queridos? Agora, eu não estou com raiva. Eu não estava com raiva, não estava chateado. Eu apenas estava aplicando ali um princípio. Eu acho que quando a Rebeca voltou para casa com um pendente de ouro, com 2 pulseiras de ouro, as outras jovens devem ter pensado, meu Deus, por que eu não fui com ela? Porque tem coisas que acontecem de repente, queridos. E para acontecer de repente, você precisa estar mantendo uma atitude correta. Você precisa estar andando nos princípios para o de repente que acontecer na sua vida ser um de repente bom. Diga, tem de repente para acontecer. Aleluia! Oh, glória a Deus. O melhor ainda estava por vir. No versículo 23 diz, e lhe perguntou, depois que ele deu pendente as 2 pulseiras, ele perguntou, de quem és, filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Aí ele pergunta, de quem você é? De onde você é? Tem lugar na tua casa para me hospedar e hospedar a comitiva? Ela diz, sim. E começa a falar quem é a família dela. E aí ele se alegra porque realmente identifica que ela é parente de Abraão. O melhor está por vir por quê? Porque aquela mulher, aquela jovem, ela não ganha só o pendente de ouro e as 2 pulseiras. Ela ganha o dono de todo aquele ouro. Ela ganha
como seu marido, Isaque. Agora, se você ler a palavra no capítulo 13 de Gênesis, está escrito que Abraão, que era o sogro dela, se tornou riquíssimo, muito rico, possuía gado, prata, ouro, servos e servas. Então, esta jovem que estava ali para servir, na sua atitude de permanecer servindo, mesmo que aparentemente ela não fosse receber nada, ela agora se torna em uma posição de que ela tem gado, prata, ouro, e ela que sempre estava servindo, que parecia a bestona que ia lá servir, e ninguém estava vendo, agora ela tem servos e servas para servi-la. Amados, às vezes você está naquela posição, as pessoas dizem, você é um bobão, rapaz, está servindo aqui. Você é uma bobona, rapaz, está servindo aqui. Você poderia estar fazendo outra coisa, mas, querido, servir nunca é uma posição ruim. Servir sempre é uma posição boa. Jesus falou que no reino dele, maior é aquele que serve. Eu gosto de algo que o pastor Período Borba costuma falar. Ele diz, o reino de Deus, a escada para cima é por baixo. Nunca é puxando a olho, é por baixo. Os discípulos perguntaram em Mateus capítulo 20, quem seria o maior no reino dos céus? E o Senhor disse, aquele que serve. Então, todos os dias nós temos oportunidades para servir. Diga, vai ser de repente. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, está escrito, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. No versículo anterior, versículo 51, diz que Jesus em tudo era submisso aos seus pais. Então Jesus, quantos sabem que Jesus é o Criador de todas as coisas? Quantos sabem que não existe ninguém maior do que Jesus? Quantos sabem que não existe autoridade maior do que a autoridade de Cristo? Mas ele, mesmo sendo o Criador, ele estava submisso à criatura. Ele estava sendo submisso aos seus pais. Amados, não importa qual seja o título que você venha ter, a quantidade de dinheiro, a quantidade de recursos, a autoridade que você venha ter na terra, enquanto você estiver aqui, você precisa ter um coração disponível a se submeter às autoridades. Se submeter aos pais, se submeter aos profissionais de segurança. Você está passando numa blitz, pediu para parar, para. Não seja arrogante. Se submeter aos professores, às pessoas que estão em uma posição de autoridade naquela ocasião. Mesmo você aparentemente sendo uma autoridade superior, mas naquela ocasião existe uma esfera de autoridade que é sobre a sua vida. Então, você vai entrar, por exemplo, aqui na igreja. Eu entro pelo estacionamento, eu me submeto à autoridade do pessoal do trânsito. Se eles pedirem para colocar o carro de ré, eu coloco. Se for para colocar de frente, eu coloco. Às vezes eu chego, um monte de gente colocou o carro de frente e não era para ter colocado de ré, eu vou e coloco o meu de ré. Senhor não, pastor, não poderia botar de frente? Não, porque a regra que eles colocaram é colocar de ré. Mas está todo mundo botando de frente, então eu vou botar de frente também. Não é porque todo mundo está errando que você vai estar errando. Pode ser que os outros estão errando sem saber. Mas você sabe o certo. Se eu sei o certo, queridos, então eu devo fazer o certo. Não importa se os outros, todo mundo está fazendo errado. Aquela frase que toda mãe diz para o filho, ok? Você não é todo mundo. Aleluia. Então Jesus, ele estava na posição de filho. Então mesmo sendo Deus, ele estava na posição de filho. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele assumiu a posição de filho. E uma vez que ele está naquela posição de filho, o pai tem autoridade sobre o filho. Então ele se submeteu à sua mãe e ao seu pai, enquanto ele estava na posição de filho. Existe um erro de interpretação da Bíblia, onde algumas pessoas hoje querem orar a Maria, achando que Jesus ainda vai se submeter a Maria, porque Maria deu a luz a ele aqui na terra. Não, enquanto ele andou aqui na terra, ele foi submisso à sua mãe, porque ele estava na posição de filhos, mas quando ele ressuscitou como Deus, queridos. Ele assumiu a glória de Deus. Na terra, ele nunca aceitou nem a adoração. Na verdade, ele aceitou a adoração, perdão, porque ele nunca deixou de ser Deus. Mas na terra,
Sempre que ele esteve diante de uma instituição humana que era autoridade, ele se submeteu. Ele se submeteu não só a Maria, não só a José, mas ele se submeteu também às autoridades. Quando vieram cobrar impostos, ele se submeteu àquela autoridade. Ele não revidou, nem quando estava lá diante dos seus acusadores, ele não revidou, ele nunca tratou uma autoridade como alguém que não se submete. Está comigo? Mas hoje Jesus não se submete mais à autoridade dessa terra. Estão aqui? Aleluia. Então existem lugares, queridos, que você vai entrar e ali existem pessoas que são autoridades sobre a sua vida e você tem que se submeter ali. Quando você sair, estiver na sua casa, você é autoridade. Está comigo, queridos? Aleluia. Diga, Deus é bom. Então Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, mas também diante dos homens. No capítulo 3, versículo 21, diz: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Diga, Jesus foi batizado. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus estava fazendo o quê quando o céu se abriu? Estando ele a orar. Às vezes a gente pensa que Jesus só foi batizado, saiu e já desceu o Espírito Santo sobre ele, o céu se abriu. Sabe uma coisa que abre os céus? É a oração. Oração, queridos, é algo tão poderoso que quando o crente está orando, existe um movimento no reino espiritual. Você não está vendo nada, mas de repente algo acontece. Oração é poderoso, muito poderoso, queridos. Não existe, eu acredito, talvez nada mais poderoso aqui na terra do que quando um crente está orando ao Senhor. A palavra fala: estando Jesus orando, o céu se abriu. Aleluia. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea como pomba. A voz falou: Este é o meu filho amado em quem me compraz. Mas eu quero falar algo para vocês acerca dos processos. João estava lá batizando as pessoas. João estava batizando para remissão de pecados. O batismo de João era diferente do batismo hoje da igreja. Quando um cristão, uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não recebe o batismo assim como o de João. O batismo de João era proclamando ao povo: arrependei-vos e convertei-vos. O nosso batismo hoje nas águas já é após se arrepender e se converter. Então, primeiro você se arrepende, entrega a sua vida para Jesus, e quando você entrega a sua vida para Jesus, você desce às águas, e o seu descer às águas e subir às águas é o cumprimento de uma ordenança do Senhor para dar um testemunho de algo que já aconteceu no reino espiritual. Só que Jesus, ele não tinha do que se arrepender. Jesus nunca pecou. Então, quando Jesus vem, João Batista, como um profeta que era, viu que era o Cristo que estava diante dele, e ele diz: eu não sou digno de te batizar. Eu não sou digno nem de ajeitar as suas sandálias. Está comigo, queridos? Mas Jesus diz: é necessário. Eu preciso me submeter ao seu ministério. Eu preciso me submeter ao que você está fazendo. É necessário. Mesmo eu não tendo do que se arrepender, é necessário. Está comigo, queridos? Ele veio ser... Amados, é poderoso demais você ver Jesus, Cristo, vir para se batizar. Aleluia. Eu lembro, há um tempo atrás, alguns anos, acho que não faz muito tempo, mas já faz um certo tempo. Eu cheguei para um jovem da igreja que tinha potencial grande de liderança aqui, e eu falei para ele: rapaz, eu
eu vejo que você precisa melhorar algumas coisas em relação a alinhar com a visão. Eu vejo que você precisa fazer o rema. E ele disse, não, eu não preciso fazer o rema, não. Eu já estou fazendo outras coisas. E ele desprezou aquilo que a gente tem como um pilar no nosso crescimento espiritual da nossa igreja, que é estudar esse treinamento bíblico rema. Sabe, hoje esse jovem, ele nem congrega mais na nossa igreja, eu não sei nem se ele está congregando mais em nenhum lugar. E o que eu tenho certeza que o rema iria produzir na vida dele, não a instituição rema, mas a palavra, a unção que é liberada aqui, ele simplesmente se recusou, porque ele preferiu seguir pelo seu próprio caminho. E amados, quando você está congregando em um lugar, não que a autoridade ela é impositiva, mas você deve parar no mínimo para considerar aquilo que a autoridade fala. Pelo menos considerar, pelo menos respeitar, pelo menos meditar um tempo, mas não fechar o seu coração. Se você tem uma liderança no seu departamento, tem gente que diz, não, eu vou respeitar a autoridade do pastor Jackson. Porque um dos princípios de rebelião é se levantar contra a autoridade imediata. Isso é uma propaganda para os cultos foco, né? A gente está esse mês inteiro com culto foco, nas quintas-feiras, com o tema submissão à autoridade. Isso é muito importante para o crescimento. Mas, quando você estuda esse tema, um dos princípios de rebelião é alguém que se sujeita, se insurge, alguém que vai de encontro à autoridade imediata. Tipo, eu até me submeto ao pastor Jackson, mas a um pastor auxiliar, não. A um líder de departamento, não. Isso é um princípio movido no reino das trevas, queridos. Isso não é do reino de Deus. Porque sempre existe uma autoridade acima. Então, se você não se submete à sua liderança imediata, na escola, o professor, tem gente que só se o diretor vier falar. Na empresa tem o seu supervisor ali imediato, tem o gerente, e você, não me submeta a ele não, só se o dono vier falar comigo. Claro que existem coisas, queridos, que você pode conversar, não quer dizer que você vai ser aquela pessoa que vai obedecer a tudo, principalmente quando tem algo errado. Se existir alguma coisa errada, não que você pensa que é errado, mas que de fato depois de uma arguição você percebeu que é errado, como por exemplo um crime. Um crime já é errado. Amém, queridos? Por exemplo, seu chefe diz, vamos fazer uma rifa. Quantos sabem que rifa é ilegal? É ilegal rifa no Brasil? É ilegal. Rifa, para ser legal, tem que estar registrado. E aí, você está lá, não, mas foi meu chefe, mandou fazer uma rifa. Você diz, não, rifa é ilegal. Então, nós não podemos se submeter a uma autoridade que já está ferindo a autoridade de cima. Mas você, nesse caso, não é se submeter, é obedecer. Amém? Então, essa desobediência, ela não quebra a sua submissão. Você permanece submisso no seu coração, mas você sabe que isso que está sendo lhe pedido é errado. Diga, submissão é do coração. Agora tem gente que até obedece, mas o coração está insubmisso. No coração, a pessoa diz, eu estou fazendo, mas eu não concordo não. Eu estou fazendo, mas esse líder para mim não vale nada. Isso é insubmissão. Isso traz problema. Aqui, nós vemos, Jesus ele não precisava, naturalmente falando, obedecer ao vir para arrependimento de pecados, porque ele nunca pecou. Mas ele se submeteu e veio. Amém? Então, se a gente tivesse mais tempo, eu ia falar algo precioso que Jesus obteve para dar uma resposta por causa desse ato de obediência. Quando vieram perguntá-lo, e ele deu a resposta, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E aí eles pararam e não deram resposta nenhuma, porque eles disseram, se dissermos que era de Deus, ele vai nos perguntar, e por que vocês não se submeteram? E se dissermos que era dos homens, o povo todo acredita em João. Então, eles ficaram sem resposta. Mas o próprio Jesus havia se submetido. Mas se Jesus não tivesse se submetido ao batismo de João,
Quando ele fosse fazer essa pergunta, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Os fariseus poderiam mesmo dizer para ele: o Senhor mesmo já está dizendo que era dos homens, porque o Senhor não se submeteu. Mas ele se submeteu. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, queridos, na nossa vida, parece que é só mais uma ação, mas isso está sendo contado. Essas pequenas coisas, as pequenas atitudes, quando parece que é algo normal, que é algo cotidiano, mas isso te coloca numa estrada onde de repente o inesperado vai acontecer, onde os de repente de Deus vão surgir. Às vezes o de repente é uma ideia, é uma resposta inspirada pelo Senhor. E vai fazer toda a diferença. Então Jesus se submeteu. Eu quero ir com vocês para Mateus capítulo 8. Gostaria de chamar o Ministério de Música aqui à frente. Mateus capítulo 8, no versículo 16. Está escrito: chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então observa, queridos, aqui em Mateus capítulo 8 nós vemos, chegou a tarde, Jesus, ele está diante de muitas enfermidades e ele expulsa os demônios e ele cura todos os enfermos. Então aquele homem que passou 30 anos no anonimato, Jesus foi batizado com 30 anos, então 30 anos ninguém estava vendo muita coisa de Jesus. Agora ele foi batizado nas águas, viu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me compraz e quem tenho prazer. E em 3 anos, milagres estourando no ministério de Jesus. Água transformada em vinho, morto ressuscitando, enfermos sendo curados. O homem anda sobre as águas. Parece que foi de repente. E de fato, para quem está olhando de fora é de repente. Mas existe uma história sendo construída. Aleluia. Uma história. Davi, filho de Jessé, estava sempre lá apacentando as ovelhas do seu pai, quando de repente vem um leão e ele protege as ovelhas. Vem o urso, ele protege as ovelhas. Agora, de repente, vem um homem de grande estatura chamado Golias e todo o exército está com medo de Davi. Mas Davi não tem medo. Então Golias está lá diante e Davi está sem medo. Por que Davi não tem medo quando todos têm medo? Porque Davi já tem experiências. E as experiências, quando você vence, eliminam o medo. Diga para alguém perto de você: ei, suas experiências, uma vez vencidas, têm o poder de te dar mais coragem, força, estatura espiritual. Então está lá todo mundo com medo de Golias, mas Davi diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança para afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei contra ele? Um jovem de cerca de 17 anos? Eu irei contra ele? Como pode esse jovem de repente aparecer aqui, cheio de bocão, cheio de ousadia? Como pode? De repente não, queridos, existe um processo. Existe algo que está sendo construído na sua vida. De repente algo acontece. Tem algo aí dentro de você. Tem algo aí dentro de você. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 39 até 40, 41, a história de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. E ele está na casa de Potifar, e ele é fiel na casa de Potifar, e ele começa a fazer as coisas com zelo, com diligência, e Potifar está observando e vê que tudo que vem para a mão dele, o Senhor prospera, coloca aquele homem para administrar toda a sua casa, e o homem prospera mais ainda. De repente tem uma oportunidade para ele pecar, e José decide ser fiel. Mesmo custando a sua reputação, mesmo custando tudo o que ele tinha alcançado ali, ele decide ser fiel. E a sua fidelidade aparentemente traz uma grande derrota. Ele vai acabar na prisão injustamente. E ele está lá naquela masmorra. Quando de repente chega naquela masmorra,
2 servos do faraó, a maior autoridade na terra naquele momento. E um servo era o copeiro, o outro servo era o padeiro. Quando de repente esses homens têm um sonho. Mas José continua confiando no Senhor e Deus dá a interpretação do sonho. O padeiro vai morrer. O copeiro vai voltar a servir o copo na mão do faraó. E o sonho acontece, e a interpretação acontece assim como José deu. Mas José diz para o copeiro: olha, quando você estiver lá, não esqueça de mim não. Lembre de mim. Eu estou injustamente aqui, ele pode ter dito. Mas o copeiro vai, passa-se 2 anos, nada acontece, quando de repente, diga de repente, Faraó tem um sonho. E quando Faraó tem um sonho, ninguém mais poderia resolver aquele problema. E o copeiro lembra de José. Ele diz: quando eu estava na masmorra, teve um homem que interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro. E o que aconteceu comigo foi de acordo com a interpretação. O que aconteceu com o padeiro foi de acordo com a interpretação dele. Ele, eu acredito que pode revelar o seu sonho. E manda chamar José. O sonho das vacas magras, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas cheias. E José traz a interpretação que seriam 7 anos de fome e 7 anos de colheitas. Na verdade, a ordem inversa: 7 anos de grande colheita, 7 anos de fome. E de repente, aquele homem tem uma ideia. O faraó tem uma ideia. Sabia que Deus, ele pode inclinar o coração dos reis? De repente, aquele homem tem uma ideia. O faraó: quem nós colocaríamos para administrar tudo? Quem nós poderíamos encontrar melhor do que este homem? E ele diz: hoje mesmo eu te faço autoridade. Hoje mesmo você vai andar no meu carro. Hoje mesmo você vai vestir veste diferente. Hoje mesmo você vai receber um anel de autoridade. Hoje mesmo, José. Aleluia. Todo o povo vai obedecer só a você. Eu só vou mandar no trono. Mas em toda essa terra, quem vai dar a palavra é você. De repente, gostaria que você ficasse para nesse lugar. Ei, eu tenho uma palavra para você. Deus sabe o seu endereço. Ah, pastor, onde é que eu devo estar para eu ser mais visível? Deus sabe o teu endereço. Deus sabia o endereço de Davi quando mandou Samuel ungí-lo. Deus sabia o endereço de José mesmo na masmorra, mesmo no lugar mais escondido da terra. Naquele momento, Deus tirou o homem do lugar mais escondido na terra para colocar no lugar de maior evidência na terra em um dia. Deus sabe o teu endereço. Deus encontrou aquela jovem Rebeca que estava disposta a servir. Talvez indagação: Senhor, será que um dia eu vou casar? Será que vai ser um homem bom? Eu nem posso escolher, Senhor. Só o Senhor mesmo pode ser por mim. Deus conhece o seu endereço. Deus conhece o seu telefone. Aleluia. De repente pode chegar a ligação. De repente pode chegar o convite. De repente pode estourar. De repente chega uma ideia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De repente uma ideia. Sabe, eu estava lá em Recife, no culto, participando de um culto como esse. Aí tinha um guitarrista do pastor Humberto, estava tocando lá, era guitarra, era violão. Eu sei que ele estava tocando e eu estava lá sentado e vendo aquele jovem tocando. Aí de repente eu estou olhando o Instagram e está lá um jovem, quase 1 milhão de seguidores. Ele estava fazendo comédia, já fazia um tempo fazendo. De repente o Senhor deu uma ideia para ele. De repente ele deu uma ideia. Por que não bota Jesus chegando? Dizendo: estou aqui. E aquilo ali dá um salto, uma virada, por causa de um pequeno ajuste. Um pequeno ajuste, aí, baixa um pequeno ajuste.
Basta um pequeno ajuste. Basta um pequeno ajuste. Muitas vezes é só um pequeno ajuste. Eu gostaria que nesse momento você levantasse as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido e amado, eu quero declarar sobre eles, Pai, os teus de repentes. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que assim como Rebeca, como Davi, como José, como Jesus, Pai, decidiram viver no caminho de fazer o certo, no caminho da obediência, no caminho de seguir a tua vontade, os teus princípios, que assim cada um de nós, Senhor, venhamos decidir a andar naquele caminho que parece que é tudo normal, mas eu creio, Pai, que é nesse caminho onde o Senhor revela a tua força, o teu braço, o teu favor, a tua graça. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha revelar o teu braço forte sobre eles, sustentá-los nesse tempo. Mas quando chegar, Pai, a oportunidade, eles não venham estar com seus olhos obscurecidos, mas venham estar bem atentos, e eles venham pegar, eles venham tomar posse, e eles venham, Pai, desfrutar do teu melhor nessa estação, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.